Vocês já participaram de algum projeto político-pedagógico? Como é que foi essa participação? Foi bem aceito? Não foi bem aceito? Como se dá essa união dos segmentos da escola? Não estou dizendo onde vocês trabalham, eu estou dizendo em toda essa trajetória profissional. Sempre foi bom? Sempre foi ruim? Ou foi meio a meio? O que vocês acham que poderia melhorar para que essa educação fosse, de fato, algo motivador? Então, tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo? Tá me Uhum. ouvindo? Tá me Uhum. ouvindo, Bia? Tô. Então, eu tô na minha unidade desde quando eu entrei, né? Tô lá há 9 anos. Então, assim, a gente sempre participou do projeto político-pedagógico. Lá, eu posso dizer que eu tenho uma equipe que é privilegiada, né? Como foi colocado aqui, que a Rogéria falou sobre a questão da jornada pedagógica, que valorizou todos os profissionais da educação, e é assim que eu vejo que tem que ser. Não tem essa diferenciação. Mas quando você toca no assunto das reuniões dos responsáveis, às vezes acontecem sim, da hora de participar só o PEI. Agora tem o PAEI, né? Não sei como é que vai acontecer. Então, assim, eu acho que é importante que todos os profissionais envolvidos dentro ali do processo, eles participem. Por quê? Porque a gente está ali para poder um ajudar o outro. E aconteceu assim algo comigo, né, recentemente. Uma pessoa chegou para uma colega minha e perguntou se eu tinha feito o concurso, se eu já era professora, porque eu me comporto como tal. Eu falei assim, não, eu me comporto como profissional da educação, que é o que eu sou. Esse é o meu comportamento, né? É a minha fala, a minha postura. Eu faço parte do processo. Eu não vejo muito essa questão da nomenclatura. Embora a gente saiba que tenha 3 cargos, cada um tem as suas atribuições, mas no final do processo, nós trabalhamos juntos em equipe. É assim que tem que ser. Então, assim, dentro desses meus 9 anos, eu sempre tive, a minha direção sempre nos deu autonomia para poder participar, para poder Bom, falar, para poder ser ativo. Só tem uma coisa que atualmente assim eu sinto um pouco de falta, que é essa questão que a gente tinha dessas 2 horas complementares, que hoje, infelizmente, ela foi transformada em horário para você estar participando em época de festividade, né? Quando tem alguma combinância. Então, assim, eu acho que nesse processo o EI ele ficou um pouquinho distanciado no processo do planejamento, porque essas 2 horas era o momento em que se juntava o P, o AI, a direção e o PA para a gente poder fazer todo aquele planejamento de aula. E hoje em dia isso daí é uma coisa que não está tendo. Então acontece sim do profissional, do PA sair para conversar com a diretor, com o PA, e aí a gente fica sabendo pelos outros. E isso daí realmente não é uma coisa assim que constrange. Então, acho que a gente precisa pontuar e valorizar um pouquinho mais essa questão da gente estar participando ativamente, inclusive das reuniões de responsáveis também, que é para os responsáveis saberem quem somos nós ali dentro e também qual é a nossa importância. Até referente à pergunta que você fez, a Cris, do projeto político-pedagógico, né, que você fez agora lá anteriormente, realmente é muito interessante que todos participem, porque realmente todo mundo tem muita coisa a acrescentar. Às vezes, eu até falo isso, eu não tenho muito talento de fazer aqueles móveis, aqueles desenhos que eu vejo muitos professores fazendo perfeitamente, e eu acredito que, assim, todo mundo tem algo a acrescentar, todo mundo tem um talento que é inato. Sempre tem. Ninguém é perfeito 100%. A gente é igual um quebra-cabeça. A gente vai se completando e fazendo aquele trabalho que a gente acaba sendo desafiado a fazer. Respondendo até um pouquinho do que a Rogéria colocou aqui, referente às reuniões pedagógicas, né, gente? A gente acaba caindo num impasse que acaba, eu acredito que muitas coisas pequenas levem a uma insatisfação grandiosa, né? Porque a gente sabe que o nosso dia a dia já é um dia a dia muito cansativo. E assim, se a gente vai para uma reunião pedagógica, né? Quem trabalha em EDI, creche, quem sabe que as reuniões são durante o horário. E aí alguém tem que ficar com a turma, né? A turma nunca pode ficar sozinha. Não existe aquele momento nosso, né? Para se ter uma reunião com toda a equipe. E às vezes isso acaba levando a essas situações. Às vezes, não estou dizendo, gente, mas muitas vezes
não por separar, mas por necessidade, né? E aí a gente acaba não tendo a reunião com todo mundo, né? E aí acaba se gerando essa situação que eu imagino que seja uma situação difícil para quem vive, né? Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, por conta das horas complementares, isso sanaria também um pouquinho dessa situação, né? Porque se todos tivessem, né, assegurado o seu horário, né, suas horas complementares, a gente poderia fazer reuniões pedagógicas com toda a equipe, né, poderia conciliar horário, não precisaria se dividir em categorias, né, que não existe, se divide em grupo maternal 2, né, pré, todo mundo participando. Eu, hoje, posso dizer que, assim, eu fui contemplada, sabe? Eu agradeço muito, muito. Eu sei que tem colegas, né, amigos que não estão na mesma situação que eu, mas hoje eu tenho as minhas horas asseguradas, no meu 100%, e eu faço o trabalho que eu faço, porque eu acredito que você tendo o seu horário complementar, você tem que mostrar que é ele que faz a diferença no seu trabalho. Não basta só ter. Você não, como a Rogéria falou assim, eu sou mais realista. Não, não é ser realista. Eu tenho hoje uma situação confortável em relação a outros colegas da rede, mas eu entendo o que os meus colegas passam, tanto que eu sou muito atuante em grupos de luta. Mas eu acredito que a gente também tem que mostrar a importância do HC. Se você tem que fazer. Você tem que mostrar qual é o trabalho que você realiza. E no final desse ano letivo que se passou, que você teve assegurado pelos seus direitos, né? Você também tem deveres. Então, você vai seguir, e quando chegar no final do ano, você vai ter todo um trabalho pautado naquilo que você acreditou e tendo a lei a seu favor. E aí você vai mostrar que foi útil. E você vai dizer aqui, tá vendo? É preciso ter, porque você tendo, você faz. Então, eu acredito que as horas complementares não são só para você fazer o planejamento em si, não. Acredito muito que seja também para você se aperfeiçoar, seja para se ter reuniões de engajamento dentro da própria equipe, porque muitas vezes cada um caminha, cada um para o seu lado, e você nem conhece mais quem está do seu lado, porque você trabalha dentro da sua sala, acabou seu horário, você vai embora para casa. Às vezes você nem mais fala com ninguém, você fala mais com as crianças, e depois, então, não se tem uma comunicação. E aí, às vezes, o trabalho que você faz na sua sala, ninguém entende bem o que você está fazendo, né? E aí acaba que se tendo um espaço, um momento também junto no HC, para se ter reuniões, claro, não é para se extrapolar só com reuniões, né? Se tem horário de planejamento, mas é só para reunião pedagógica. Não, tudo dosado. Eu acredito que, assim, hoje eu posso falar com propriedade. Faz diferença o trabalho. Quando eu não tinha, eu fazia o meu planejamento dentro do horário que eu tinha disponível e não era um trabalho pobre, não. Era muito rico em conteúdo, na verdade, conteúdo não. Era muito rico em propostas pedagógicas, mesmo como a colega disse, com criatividade, usando papelão aos montes, por não ter tantos recursos, mas era um trabalho que, vou dizer para você, dava orgulho de ver. Então, eu acredito que é isso. Você tem que ter discernimento para a sua prática pedagógica. Acho que você tem que fazer... Você tem que se avaliar. Você tem que olhar para você e falar assim, eu estou sendo o profissional que eu gostaria? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Não é você pegar e fazer o impossível. Não é isso, que eu falo muito isso para as pessoas. O impossível eu faço só para o meu filho. Mas eu acredito que você tem que olhar para você e você tem que fazer o seu melhor. Né? A gente tem uma frase do Cortella que é você tem que fazer o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Mas não é deixar de fazer. Né? Então, eu acredito sim que o HC é importantíssimo para o nosso trabalho, para a nossa prática. Você primeiro perguntou sobre o projeto político-pedagógico, né? Se a nossa vivência em cada um. Eu, pela felicidade, né? Eu acho que a felicidade, na época eu achava que era infelicidade, mas eu acho que é felicidade, sim. Porque eu nunca trabalhei numa unidade só, né? Nunca fiquei um tempo. Eu entrei na prefeitura e fiquei 2 anos numa unidade e depois, né?
fui para uma outra, então eu estou agora, vai fazer 3 ou 4 anos que eu estou nessa unidade que eu estou hoje, a última, e essa é a minha 5ª unidade. Então, foi bom porque eu vi, né, assim, vi realidades diferentes, pessoas diferentes, né, trabalhos diferenciados, gestões diferenciadas. Então, eu confesso para você que projeto político-pedagógico, eu comecei a ouvir falar de projeto político-pedagógico na penúltima unidade onde eu trabalhei. E essa última agora, que é onde eu estou, que, né, graças a Deus, a gestão, né, essa última gestão tem se mostrado, né, chama os profissionais da educação, né, todos lá da unidade, para organizar, para pensar esse projeto político-pedagógico desde do primeiro dia, né, quando a gente volta, né, do recesso de dezembro, a gestão junto com a PA, que é maravilhosa, né, tem que falar o nome dela, Alessandra, que é maravilhosa, a gente começa a pensar, né, o projeto político-pedagógico desde o primeiro dia. Então, eu acho que, assim como eu conheci bem depois do projeto político-pedagógico nas unidades, acho que mais pessoas já devem ter passado por isso. Segunda questão do planejamento, né? Eu reforço aquilo que a Cris falou. Eu acho que foi uma perda, né? Na época eu estava como agente ainda, e quando acabou, né, esse planejamento e ele foi mudado para que seja usado, né, em dias de culminância, eu achei uma perda para o profissional, né? Eu acho que como a Cris mesmo falou, era um momento muito importante, era um momento que a gente podia sentar ali, às vezes com uma PA, com um colega PEI, com as próprias colegas mesmo, e a gente conversava, falava das nossas turmas, trocavam ideias, né? E isso, eu acho que isso era enriquecedor, né? Eu acho que foi uma perda muito grande fazer isso, né? Agora, como PAI, eu confesso que eu ainda não vi o planejamento acontecer. Não porque a gestão não quer, ao contrário, a gestão lá se esforça muito para que isso aconteça, mas pela carência de profissionais, né? Pela carência de profissionais. Então, sim, eu sou a única, né? Até agora, eu sou a única professora adjunta da unidade. Então, eu consegui, né, negociar eu e a colega, né, PEI, conseguimos negociar, um momento ela ia, um momento eu ia, e a gente ia ali, né? Só que aí chegou um momento que não tinha uma outra profissional na outra turma e a colega nossa teve que ir para outra unidade. Então, assim, é a realidade de cada unidade, entendeu? Então, eu não consegui fazer ainda, eu e a outra colega, né? Não conseguimos, né, antes da questão do isolamento, continuar com o nosso planejamento, porque para uma questão de carência de profissionais. E eu acho que isso é algo que realmente é o que mais empata isso, que esse planejamento venha acontecer. E se não houver uma convocação dessas categorias, do professor adjunto agora, do banco de PEI de 2015, isso vai ficar meio difícil de acontecer, essa questão do planejamento, né? Então, precisa de profissionais. Segundo, a terceira fala da Rafaela, que ela disse que eu sou realista, é porque quando ela mesmo se autodenominou como sonhadora, eu falei, eu já sonho menos, eu até sonho, mas eu acho que para esse sonho acontecer, para a gente, né, como ela falou, ela é agraciada, porque ela vive uma realidade de unidade, né, diferente. Então, assim, infelizmente, isso não é uma realidade para todo mundo, né? E não é porque quando a gente faz um trabalho com papelão, com material reciclado, que esse trabalho vai ser pior, vai ser de menos qualidade. Ao contrário, eu acho que ele até tem muito mais qualidade, muitas das vezes, se a gente tivesse muito material à vontade, porque é ali que o profissional se mostra, né? Que ele é professor, que ele é um profissional de educação e que ele se reconhece como tal. E ele conhece os seus limites e ele avança no seu trabalho quando ele usa a sua criatividade, né? E ele trabalha com as ferramentas que ele tem. Agora, eu acho que isso não pode ser alimentado, né? A Secretaria Municipal de Educação, ela não pode esperar que a gente faça isso a vida inteira, entendeu? Eu acho que isso precisa mudar. Nessa questão da verba para a educação infantil, eu não sei porque eu não entendo de gestão pública, essa questão de verba é algo que está acima do nosso conhecimento, mas a minha pós vai ser gestão pública, eu quero entender mais desse negócio aí.
entendeu? Falar com propriedade. E aí, eu acho que precisa... a nossa chefia lá em cima precisa, né, desse governo, do próximo que vier, precisa olhar, né, a educação infantil, precisa abrir os cofres da educação infantil, entendeu? Porque para a gente poder, né, porque infelizmente a gente profissional precisa. Bom tem, né? Profissional bom tem. Agora, você imagina a gente com condições maravilhosas para trabalhar. Isso é uma dádiva. A rede de educação municipal do Rio de Janeiro é a maior da América Latina. Agora, ser a maior não significa que é a melhor, né? Então, eu acho que a nossa fala precisa ser assim, a rede de educação do Rio de Janeiro municipal, ela é a maior rede da América Latina e é a melhor, né? Eu acho que isso é um sonho. Isso é um sonho que eu tenho certeza que tem muita gente lá na SME que tem esse sonho, e a gente aqui nas unidades, a gente também tem esse sonho. A gente quer fazer parte dessa realidade. E segundo, lembrando a fala da Rafaela, quando ela fala da reunião pedagógica, que eu falei, né, que tem essa separação, e ela fala muitas das vezes, porque a gente está em atendimento, e muitas das vezes, né, é a realidade da unidade, pouco profissional, e quem é que vai ficar com as crianças? Aí eu pergunto, por que tem que ser sempre a gente que tem que ficar com as crianças? Por que tem que ser sempre ele? E eu falo isso porque eu fiquei 9 anos, agente de educação infantil, e era sempre nós que ficávamos na sala com as crianças, enquanto os outros profissionais iam para a reunião, e a gente sabia depois do recado, né? A profissional falava para a gente. E hoje, na unidade onde eu estou, né, que eu estou há 4 anos, aí eu falo, é uma questão micro, mas que se torna macro, a atuação desse gestor. Quando esse gestor, não pode chamar todo mundo, alguém tem que ficar com as crianças, ok, concordo, mas eu faço a pergunta de novo, por que tem que ser sempre o agente? Tudo bem, porque quem assina pelo relatório, quem é o responsável pelo pedagógico daquela turma, realmente quem assina, quem é o responsável, quem é cobrado por isso, é o professor, ok, mas por que a minha gestora ela faz o seguinte, tem uma reunião pedagógica, e isso foi uma demanda minha, que eu questionei quando eu era agente. E elas perceberam e entenderam. Faz o seguinte, olha, vai vir os PEIs agora de manhã. A gente vai fazer uma reunião, mas vai vir um agente do horário da manhã, pelo menos um. Né? Pelo menos um. Que esse um seja, junto com a profissional da turma, com o PEI, né, fale para os seus colegas, né, o que foi debatido nessa reunião, e tem um outro colega agente, tirou um de cada turno, e a gente vê o olhar, a gente perceber da fala dele, o que ele viu dessa reunião pedagógica. Então, assim, por mais carência que tem, por mais que a gente esteja trabalhando, esteja em atendimento, tem como. Aí eu falo, aí tem a criatividade do gestor. Ele não vai conseguir tirar todo mundo de sala de aula, mas ele consegue tirar pelo menos um. Assim,